Olá, sejam muito bem-vindos ao Foi Bom Pra Você. Hoje nós vamos falar de um tema super importante e delicado: câncer de mama e sexualidade. Geralmente, quando a gente fala de alguma patologia, a gente tende a deixar a sexualidade de lado, mas não tem que ser assim. E minha convidada vai falar muito sobre isso e responder todas as dúvidas de vocês. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a doutora Ana Paola Noia Gatto, mastologista. E você que está aí, participe do chat, inclusive hoje tem sorteio, tá? Já vou contar para vocês. E se inscreva aqui no BNews TV, se claro você ainda não é inscrito, né? Eu imagino que já seja, porque todo mundo que está aqui acompanha toda terça e quinta o Foi Bom para Você. Curte esse vídeo, encaminha para as pessoas que possam se interessar, até para o YouTube entender que esse assunto é de qualidade e para você receber notificações sempre que a gente estiver no ar. Aí é só clicar no sininho. Você que está no Instagram, BNews_oficial, também pode participar aqui com a gente. Eu conto com vocês, tá? E vou dar um spoiler logo. Vou dar um spoiler, viu, Bateia? Hoje tem sorteio do gift card do Motel Fantasy. Você que acompanha a gente já conhece. Motel Sucesso aqui de Salvador. Tem suíte Aqua e suíte Design para você conhecer, tá? R$200 o gift card. Vale a pena. Eu já fui lá e eu conheço. E também vai ter sorteio de semi-joias da Rastelli Joias. Mostra aqui, Bateia. Tá dando para ver aí? Inclusive, daqui a pouco eu vou contar para vocês que dá para ser revendedora da Rastelli, viu, gente? Eu garanto que o retorno vale a pena. E antes de começar a minha entrevista super especial de hoje, eu quero ouvir a reportagem de Pietro Badini, o que ele tem para falar sobre o assunto de hoje. Vamos lá? Doutora, coloca o fone, por favor. Opa! Se para muitas mulheres saudáveis falar sobre a satisfação em torno da própria vida sexual já é um assunto cercado de tabus, para aquelas diagnosticadas com tumor nas mamas, a barreira pode ser ainda maior. Por isso, é fundamental colocar em pauta o debate sobre câncer de mama e sexualidade. A preocupação em torno da qualidade de vida e da saúde sexual dos pacientes oncológicos fez surgir e ganhar força muitos estudos e avaliações em uma área chamada de oncossexualidade. Na prática, entender de que forma o tumor e o tratamento afetam esta sexualidade contribui para reduzir o estigma e tirar o foco de qualquer intervenção apenas na sobrevivência, a partir de um conceito mais amplo de bem-estar e qualidade de vida. Alguns tratamentos podem ter efeitos colaterais que geram algum grau de desconforto, inclusive em relação à aparência, ou mesmo no que diz respeito aí às questões fisiológicas da prática sexual. As mulheres podem sofrer com alterações hormonais, seja por condições impostas pela doença, seja devido aos tratamentos, como, por exemplo, redução da libido e do desejo sexual, dificuldade para atingir o orgasmo, secura vaginal que gera dor em sexo com penetração vaginal. De um lado, é impossível negar que a descoberta de um tumor na mama inaugura uma fase delicada na vida da mulher. Ao mesmo tempo, explorar as relações entre câncer de mama e sexualidade pode se transformar em uma nova forma de enxergar e perceber o próprio corpo. Quebrar esses tabus contribui para sensibilizar pacientes e evitar que tal assunto seja negligenciado, como foi por muito tempo. Agora é com vocês no estúdio. Aê, obrigada, Pietro. Pietro faz uma pesquisa de todos os nossos temas, viu, doutora? E aí a gente tem essa introdução, Excelente. né, para falar hoje de câncer de mama e sexualidade. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz com sua presença aqui, né? Com certeza é um tema que merece atenção e que é pouco falado, né, doutora? Com certeza. Boa noite. Boa noite, obrigada, Mara, por esse convite, né? Mais uma vez, um prazer enorme estar com você. Obrigada. Tivemos uma oportunidade numa live, né? Sim, Durante a sim. pandemia, inclusive. Verdade, verdade. Né? Mas presencial, realmente, é a primeira vez que estamos aqui juntas. E com certeza temos muito a agregar, né? Muito assunto para a gente estar colocando sobre esse assunto que diz respeito a todas as mulheres, aquelas que estão passando, né? Que já passaram pelo diagnóstico do câncer de mama,
que é aquele mais específico que a gente vai tratar aqui, mas na verdade é um assunto que atinge as mulheres de uma forma geral quando se fala de câncer, né? O câncer ginecológico também, muitas vezes é afetado, ou seja, essa mulher afeta, né, a própria sexualidade. E o câncer de mama, mais do que nunca, é aquele que mais desperta este pavor, né? Porque tem a ver com a retirada do seio. Mas eu gostei muito da reportagem, na verdade, assim, já falou muito, né, a respeito da importância do assunto e do que realmente pode ocasionar essa fragilidade, esse momento tão especial na vida da mulher, que é em relação à sexualidade. Então, o câncer realmente ele vem muitas vezes para trazer mudanças significativas, eu diria, tá? A maioria das pacientes, assim, que nos trazem, que nos dão um feedback a respeito desse momento, né? Essa passagem antes de um câncer, o diagnóstico e o depois de um câncer, muitas vezes é muito significativo. Elas fazem muitas mudanças. Talvez seja um momento de realmente ressignificar a vida. E aí a gente vê, inclusive, a importância, né, de algumas coisas ou não. Entre elas, às vezes, a própria sexualidade fica em segundo lugar. E é isso que eu fico pensando, né? Receber um diagnóstico de câncer, né? E para as mulheres de câncer de mama, que inclusive é o câncer mais comum entre as mulheres brasileiras, né? Deve ser algo muito complexo, muito difícil. E falar de sexualidade, quando a gente está falando de uma doença, parece ser algo muito superficial, né? Então eu acredito que mexe muito com o psicológico, com o emocional dessa mulher, e é natural, talvez, que tipo, como é que eu estou doente e nesse momento eu vou pensar na sexualidade. Mas a sexualidade também tem sua importância, também, né, doutora? Tem. Mas vamos ter que ponderar aqui duas situações. A maioria das mulheres que vão ter um câncer de mama, elas já estão na fase da menopausa. Né? Tanto que é a questão do declínio hormonal, que inclusive hoje estamos falando muito a respeito desse mito que diz que o câncer de mama, na verdade, teria a ver com reposição hormonal, quando não tem nada a ver. E a gente vai falar sobre isso, porque isso tem a ver com a sexualidade, que é repor os hormônios. Mas vamos lá, vamos pontuar para que as pessoas entendam. Então, vamos considerar o seguinte, duas fases. Ou a mulher vai ter um câncer no climatério, que é quando ela ainda está no seu auge dos seus hormônios. Então, ainda é uma mulher que a gente chamaria uma mulher na fase reprodutiva. E depois vamos ter a segunda fase, digamos, a mulher na fase da menopausa, ou seja, ela já não menstrua, então ela já foi diagnosticada, que ela já está na menopausa. Na fase do climatério, nós temos uma quantidade menor de mulheres diagnosticadas de câncer de mama. Mas está tendo uma incidência maior. Já estamos vendo aí que, por exemplo, na faixa aí inferior aos 35 anos de idade, já estamos tendo aí 4 a 5% dos cânceres, ou seja, incidência. Recentemente, na clínica, inclusive, uma jovem de 23 anos de idade, né, foi diagnosticada de câncer de mama. Não é o mais comum, mas já tem uma incidência. Então, vamos ter que diferenciar. Então, a mulher que está ainda no seu auge, no auge da sexualidade, no auge da sua fase ainda reprodutiva. Vamos ter, então, aqui ainda ter que dividir entre as mulheres que ainda querem engravidar e as mulheres que já têm sua prole constituída. Né? Aquelas mulheres que ainda querem menstruar, que ainda querem engravidar, nós vamos ter que, inclusive, sugerir para essas mulheres o congelamento dos óvulos, para que depois ela possa realmente fazer uma inseminação e gestar. Esta mulher, ela provavelmente é aquela que vai ter a maior preocupação com a sexualidade. É a mulher que ainda está curtindo esse momento. É a mulher que está, provavelmente, ela está recém-casada, né? Então ela está ainda constituindo família. Então é a mulher que está vivenciando o auge, né, desse apogeu, o apogeu hormonal. É o apogeu onde realmente nós queremos muito o sexo, aonde ele faz parte da nossa vida, no caso de relacionamento, né, é o sexo. Então essa mulher, neste momento, ela vai ter realmente uma preocupação muito grande com o sexo. E aí vamos ver, como é que esta mulher vai encarar
o sexo. Então, vamos dividir, né? Porque acho que é importante a gente estar separando. Sim. Então, esta mulher que está ainda, né, na fase inicial, praticamente, da sua vida conjugal, que seja um relacionamento afetivo, essa mulher que ainda deseja, né, procriar, ela vai estar realmente ela vai ser muito mais afetada emocionalmente, por conta do câncer, e dos prejuízos que o próprio tratamento poderão vir a trazer para ela. Primeiro, essa mulher vai ser mutilada, vamos considerar assim, total ou parcialmente. Ou seja, ela vai ser submetida ou a uma mastectomia total, que significa a retirada total da glândula mamária, com ou não, né, uma reconstituição, que poderá ser feita imediata com silicone, tá? Isso aí, né, pode acontecer, vai depender do grau, do tipo de tumor. Ou vai ser feita uma quadrantectomia, que é a retirada parcial da mama. É o que nós chamamos de cirurgia conservadora. Neste caso, são aquelas pacientes em que o diagnóstico foi feito precocemente. Então, são aquelas lesões, né, muito iniciais. Né? Lembra que estamos aí chegando Outubro Rosa, né? A gente fala tanto da prevenção, né, do diagnóstico precoce. Olha a importância. Então, essa mulher que é acometida de um câncer de mama, mas que o diagnóstico é precoce, ela vai ser submetida a uma cirurgia mais conservadora. Então, ela vai preservar a estética mamária. Essa paciente poderá e deverá fazer a radioterapia na mama. Mas poderá ou não vir a fazer a quimioterapia. Que aí mexe com outra questão feminina. E aí vamos ver exatamente. Essa paciente poderá ter perda dos cabelos, não só dos cabelos, perda dos pelos, né, da sobrancelha, pelos pubianos, né? Então, há uma perda realmente generalizada dos pelos. Essa mulher, a própria coloração da pele muda, a textura da pele muda por conta da própria toxicidade, né, dos agentes que são utilizados, as drogas quimioterápicas. Essa mulher vai ter, poderá vir a ter dores, por exemplo, a micção, né? Então, durante, né, o ato de urinar, ela poderá ter sangramento, ela poderá ter ardência, poderá ter dor. Então, um desconforto muito grande. Essa mulher terá enjoos, aquelas náuseas fortíssimas, poderá ter dor de cabeça, fadiga crônica, aquela fadiga dela não conseguir realmente vai ficar prostrada, né, na cama, no sofá. Então, tudo isso, imagina que está acontecendo, um turbilhão de emoções na vida daquela jovem mulher, né, que está em plena fase, né, dos seus hormônios, na sua fase plena da sua sexualidade, do seu relacionamento, muitas vezes ainda ou com crianças pequenas, ou como eu falei, ainda querendo gestar. É uma mulher que está no início, por exemplo, da sua carreira profissional. E para tudo, né? Há um stop. Um stop ali de uns 6 meses para que ela possa se tratar e se refazer. Então, neste momento, esse companheiro, né, essa pessoa que está do lado dela, vai ter que ter uma paciência muito grande. Porque o sexo para ela, neste momento, não é prioridade. Então, é neste momento, inclusive, que a gente percebe muito aí uma fragilidade de muitos relacionamentos. Principalmente aqueles mais novinhos, aqueles que acabaram de se casar, que não têm ainda uma maturidade para estar enfrentando aquela situação. Ou o relacionamento já não estava legal, né? E aí vem uma patologia, um câncer ali que acaba por potencializar a questão, né? Também, né? Ou desta forma, né? Porque existem muitos relacionamentos que estão ainda em fase inicial, mas que já não iniciam tão bem, né? Às vezes são até casamentos por determinadas situações, a gente nunca sabe, né? Porque que as pessoas se casam, né? Cada um tem suas razões, não é não? Que não vem ao caso. Mas o que a gente está falando aqui, então vamos considerar esta jovem, né? Pronto. Depois nós vamos ter aquela mulher que já constituiu uma família, né, sua prole. Ela está ali em torno dos 40 anos, mas aí ela ainda está na fase da loba, né? Sim. Então, ela ainda quer muito sexo, né? Ela ainda está vivenciando toda essa euforia, né, da sua vida,
provavelmente porque até já está com seus filhinhos criados, digamos assim. E agora ela né? pode ter mais tempo com seu marido, mais tempo com seu companheiro, sua companheira, o que seja. E também vai ter essa ducha, né, fria aí de estar encarando um câncer pela frente. E aí volta a mesma coisa. É um câncer no estágio inicial, onde ela vai ter somente uma retirada parcial da mama, ou é uma cirurgia mais agressiva, onde ela vai retirar a mama total. Porque tudo isso, vamos considerar o seguinte, uma mulher que tira somente uma partezinha da mama, ela ainda tem a mama. Tá? A mama está conservada. Pode não estar igual, né? Muitas mulheres, inclusive, aproveitam esse momento para fazer a cirurgia plástica contralateral. Ou seja, ela vai ajustar. Por quê? Porque houve uma redução daquela mama por conta do tumor. Ela aproveita e vai fazer também na mama contralateral e vai reduzir, vai ajustar. Então, isso vai minimizar, digamos assim, os aspectos negativos dos cortes, né, da cirurgia. Mas quando é uma cirurgia na retirada total da mama, e essa paciente, porventura, não venha fazer a reconstituição imediata, ela vai ficar com um vazio na mama, né? Um vazio no tórax. E aí sim, essa mulher, ela vai ter muito mais resistência a, digamos, a se deitar com seu companheiro, a se mostrar como ela está. Então é neste momento também que muitas mulheres vão esconder o seu próprio corpo, vão querer, digamos assim, né, se for o caso de voltar a ter relação sexual, ter com luzes apagadas. Então é aquela mulher que muitas vezes não vai querer um toque, né? Então ela não vai se deixar ser tocada nos seios. E nós sabemos que é o nosso órgão, né, da feminilidade. É isso, né? Eu acho que o peso maior é esse. A mama fala muito, né, da mulher, né? Fala muito da identidade, da feminilidade, como a senhora colocou, e também da sensualidade, da questão do desejo, né, do se sentir desejada. Então essa mama tem muito peso, né, para as mulheres. Inclusive já tem algumas pessoas aqui participando, tem várias pessoas aqui no chat. Gente, quem participar do chat hoje vai estar concorrendo a 2 presentes, tá? O gift card do Fantasy Motel e também uma semi-joia aqui da Rastelli Joias. Vou ler aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Rastelli. Tem uma pergunta aqui de Rita. A imunoterapia se aplica ao câncer de mama? E aqui, se você quiser responder agora, mas para não perder o raciocínio, a gente pode deixar essa pergunta um pouquinho. Eu acho que é interessante. Rita Nancy, vamos responder, mas eu vou dar continuidade aqui para a gente não perder um pouquinho esse gancho que estamos falando, né? Então, essa mulher que retira essa mama, então, exato como você falou, né? A mama, primeiro, ela é o órgão do aleitamento materno, vamos considerar, né? É o órgão que é diferente dos homens. Homem nunca vai amamentar uma criança. Nós, mulheres, sim, né? Então, para começar, é um órgão da maternidade. Depois é o órgão da sensualidade. É o que nos diferencia muito em relação aos homens. Inclusive, todas as campanhas que a gente vê de publicidade, de carro, de qualquer coisa que queira atrair, principalmente os olhares masculinos, tem sempre o quê? A exposição de uma bela mulher, né, praticamente desnuda, né, ou seja, mostrando o quê? Os seios, né? Então, estamos falando que de sensualidade, sexualidade, né, do lado do erotismo. Então, a mama representa muito isso. Então, neste momento em que esta mulher perde uma mama, ou que ela perde as duas, tá? No caso do câncer de mama bilateral. Tem mulheres que perdem as duas mamas. Nossa. Então, esta mulher, ela tem que ter uma cabeça fantástica. Ela tem que trabalhar, digamos assim, né, psicologicamente muito para se reerguer, né, como mulher, para não se deixar, né, ser abatida por aquilo. Então, acho que é ressignificar. É um ressignificar. Né, ressignificar. Né? E ainda tem o seguinte, a gente fala de sexualidade, mas também quando a gente fala também de pessoa, de ser humano, muitas mulheres encaram esse momento como um momento de profunda mudança. Né? Ela vai já exatamente... é uma forma interessante de lidar, né? Então,
até aquela mulher que era a louca alucinada pelo sexo. Talvez com câncer, muitas vezes ela vai dizer, olha, talvez isso não seja tão importante na minha vida. Ou o contrário, né, doutora? Talvez seja a hora de ressignificar as práticas sexuais, por exemplo, né? Pô, sim. Uma mulher que tiver, por exemplo, e a gente vai entrar um pouco nisso, né, das questões sexuais, das dificuldades, uma dificuldade na lubrificação, por exemplo, a penetração pode ser muito incômoda, pode causar dor, Pietro até trouxe isso na reportagem. Essa mulher, ela pode ter outras práticas muito prazerosas, Sim. né? Então, eu acho que é tudo questão de ajuste, que é fácil, eu imagino que não seja. Não seja. Mas né? tudo com certeza vai passar numa segunda fase. Tá? Não nessa primeira fase, né, imediata a uma descoberta do câncer, não durante o tratamento do câncer, porque neste momento, exatamente, ela está tão fragilizada emocionalmente e o próprio tratamento vai debilitar. A própria quimioterapia, uma radioterapia que queima, muitas vezes queima a pele, então essa mulher vai ficar com a pele literalmente queimada, pode acontecer inclusive queimadura de 2º grau, tá? Uma radioterapia. Então, para te dizer, tem a questão do cabelo, a né, quimioterapia, doutora? Também então tem essa questão feminina, olha, né? Olha a questão feminina, né? Você perde sobrancelha, pode perder cílios, você perde cabelos, né? Então, mexe muito com a autoimagem. Com a autoimagem. Então, e o que é o sexo, na verdade? Quando a gente fala de sexo, de uma pessoa estar diante da outra, se entregar o seu corpo, ela tem que estar bem. Você só se entrega se você estiver bem, né? Então, uma mulher, ela primeiro se olha no espelho, dizer, eu estou bem, estou atraente, vou agradar o meu parceiro. Se ela não se sentir isso... mas aí eu vou e volto. Ela vai se tornar tão inibida, que esse sexo, pode até acontecer o sexo, mas entenda. Não a entrega, o sexo, mas não a entrega, não atingir aquele orgasmo prazeroso. Então, não é aquela, então, são coisas diferentes. Você pode se entregar ao sexo apenas, até para, assim, pelo companheiro, né? Mas não de livre, espontânea vontade. Você não está com desejo. Seu momento não é aquele. Eu nunca ouvi uma paciente né, em tratamento de câncer, ou mesmo recém-saída de um tratamento de câncer, me dizer, pronto, agora estou louca para transar. Nunca ouvi falar. Com certeza, mas quando a gente fala de imagem corporal, se a gente for analisar o macro, né? Praticamente todas nós, mulheres, temos ou iremos ter em algum momento alguma questão com a nossa imagem corporal, né? Por conta de todo o estereótipo que existe de corpo perfeito, de toda essa venda de imagens que é feita na mídia, na rede social, né? Então, já existe essa cobrança muito forte, né? Eu imagino que em um diagnóstico como esse, que vai afetar fisicamente essa mulher, né, cabelo, mama, sobrancelha, enfim, isso com certeza deve potencializar. Mas eu acho que é muito importante essa mulher estar questionando isso, né, desse ideal. Porque se a gente ficar esperando esse ideal, a gente olhar para o espelho e se sentir perfeita, né, é muito complicado. Não é isso. Mas naquele momento, ela está mais fragilizada do que qualquer outra. Qualquer outra. Com certeza. Ela podia ser gordinha, não era isso, não estamos falando disso, né, de como era o biotipo dela, mas naquele momento, aquela identidade, aqueles seios, digamos, imagine, uma mulher que adorava ter seus seios, né, volumosos, tá, que era aquilo que atraía, digamos, seu companheiro, e agora ela perde totalmente aquela mama. Ela fica desnuda, entenda. Todas as mulheres podem fazer a reconstrução, doutora? Sim, tá. É raro, tá? Mas eu tenho pacientes que não quiseram. Por exemplo, aquelas que fazem na fase imediata, logo após a cirurgia, elas encaram aquele procedimento. Outras dizem, não, eu faço depois. E depois elas acabam vendo tantas outras coisas, ressignificando tanto a vida, e veem que aquilo não é importante para elas. Mas normalmente acontece o quê? Nas pacientes em que não tem mais um relacionamento, é a maioria. Ou aquelas em que tem até um relacionamento, ou seja, tem um companheiro, tem um marido, mas já não tem mais a parte da sexualidade, do sexo, vamos considerar assim, com aquele companheiro. Então, ela não precisa mais se expor. Então, ela diz, por que eu vou me submeter a mais uma cirurgia, né?
Ainda tem isso. Lembrando também o seguinte, a reconstrução mamária, ela nunca será perfeita, tá? Ela muitas vezes vai ser, né, ou por um retalho, tá? Que a gente chama que retalho da região torácica, ou um retalho mioabdominal da região do abdômen da paciente, ou com a colocação de prótese de silicone. Mas, querendo ou não, perde totalmente a sensibilidade, porque ali vai ser, na verdade, o quê? Um tecido, a pele, e embaixo algo para dar volume. A glândula mamária não existe mais ali, ela foi totalmente removida. Então, tá? o visual ela consegue recuperar, mas Sim. a sensibilidade não. Isso. Depois, o que vai ter ali é uma tatuagem para compor a região da areola, né, do mamilo. Então, na verdade, não tem mais ali uma areola e um mamilo. Entendi. Tem sim, tem algumas cirurgias até que eles tentam refazer, né, isso, inclusive com os pequenos lábios, são retirados, né, Interessante. refaz porque é o mesmo tipo de tecido, mas muitas mulheres, inclusive, nem querem, nem aceitam. Tá? Então, aquelas que fazem a tatuagem. E eu tenho muitas pacientes que fizeram, digamos, a reconstrução mamária e não foram fazer a tatuagem. E eu digo, mas por que você não foi fazer a tatuagem? Ah, depois eu faço. Ah, não me interessei. Ah, doutora, não. Sabe? Para muitas não se torna importante. Então, o que é que eu vejo hoje, né? São 36 anos de formada, são 32 anos de clínica. Dedicados realmente a esse atendimento muito personalizado com mulheres. Então, as mulheres, elas passam por essa fase que tem esse grande interesse da sexualidade e que vão querer, vão continuar. Muitas vão se assumir. Umas vão fazer tatuagens super bacanas, né? Vão colorir, né, toda a região torácica, vão fazer flores lindas, né? Vão fazer beija-flor, vão se curtir, né? Umas vão realmente engravidar, vão, né? Ou seja, amamentar com outro seio. Então, tudo depende do tipo de câncer que essa paciente teve, tudo depende, né, desse olhar, como é que ela está se olhando, como é que está a vida dessa paciente. Muitas, na verdade, terminam aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento que estava fazendo mal e que muitas vezes foi aquele relacionamento que desencadeou o câncer. Tá? Que a gente sabe que o câncer é um gatilho, né? É emocional. Então, naquele momento, aqueles anos anteriores, aquela mulher teve uma perda grande, afetiva, um pai, uma mãe, um irmão, ou seja, alguém muito, muito chegado. Ou aquela mulher foi violentada. Ou seja, algo aconteceu na vida daquela mulher e que depois vem aquele câncer. E quando vem aquele câncer e que ela faz uma terapia, que ela faz essa ressignificação, que ela entende, né, que ela consegue perdoar, né, mudar, rever tudo que estava acontecendo, muitas vezes ela muda de profissão, tá? Ela muda de cidade, né, ou seja, muda de trabalho, ela muda de companheiro, ou seja, ela muda de tipo de relacionamento, tá? Então, é uma virada de chave. É uma virada. Então, muitas coisas podem acontecer. E neste momento que muitas coisas acontecem, a sexualidade aí vai ser vista de um outro lado, né? De uma outra forma, de acordo, né? com né? Ou seja, esses novos interesses desta mulher. Interessante, doutora, muito bom. Né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre a sexualidade. Vamos entrar na questão da sexualidade. Tá, mas agora antes... vamos entrar também na menopausa, porque eu quero falar dos hormônios. Hormônios sim, e sim, menopausa. A gente vai responder. Tem muita gente aqui participando do chat, né? Inclusive pacientes aqui falando da doutora. Daqui a pouco eu vou mostrar. Antes eu vou pedir que você coloque o fone, que Pietro tá na rua. Vamos ver o que ele vai conversar com o pessoal hoje, né? Se a gente vai encontrar mulheres aí para falar com a gente. Muito boa noite, Pietro. Boa noite, Mayara. Boa noite, doutora. Já boa noite para você. Papagaio de pirata aí atrás, viu? Olha só, inclusive, falar para vocês que eu tô com 2 convidados hoje, um homem e uma mulher, para falar desse tema que é tão importante, tão relevante. Mas antes, né, como é de praxe, a gente está aqui direto do Portal do Imbuí, né, agradecer a toda a receptividade aqui do Portal do Imbuí e falar com ele, viu? Alô, Renato, cadê você, rapaz? Renato que é uma figura lendária, né? Eu conheço o Renato por outro nome. Renato, vem pra cá, rapaz. Renato, qual outro nome do Renato, Mayara? Mais conhecido como Maricleude?
Maricleude é o seu nome, né? Maricleude. Esse é o que faz história. Eu jamais vou esquecer Ele é o disso. meme da vida real. Exatamente. Jamais vou Ó, esquecer. antes da gente adentrar no tema, de fato, né? Ô, Renato, o que é libido pra você, Renato? Rapaz, libido, tô meio fora. Não é lambido, é libido, rapaz. Me diz uma coisa. O que é libido? Você tem libido? Não. Não tem libido muito, não. Por aí. Se ele falar, aquela vontade de fazer menino, aquela situação, o que faz você perder aquela vontade na hora ou antes? Agora, rapaz, são duas coisas. Por quê? Peraí, calma. Você que tá em casa, pare tudo que hora. O nosso Maricleude vai falar. Por favor, Renato. Rapaz, você tá com a parceira e naquela hora a parceira tá... Tá o quê? Segura. Eu sou quase um João Kleber. Agora fala. cabeluda, rapaz. Cabeluda. Mas cabeluda é estilo... uma forma orrana de ver a vida. É exatamente isso aí. Ô, judiação. Mas não pode, então, tá um estilo Cláudio Hanna. Cláudia Hanna não pode. Tem que Gente. no padrãozinho. Padrão. Zerada. E vem cá, você falou que são duas coisas, né? Quem tá em casa agora tá querendo saber, Renato. E a outra parte, tipo, você chega naquela hora assim, que não é meio agradável, aí você... Aquele cheirinho de sucesso. Exatamente, aí, aí faz perder. Aí faz perder. Ou seja, senhoras e senhores que estão em casa, alô, mamãe, vovô, papai, titia, todo mundo, é o cheirinho do sucesso, que não é cheirinho capcioso e ser, né, cabeluda. Tem que estar zerado. Tem que estar zerado. Na regra. Esse é o nosso Maricleude, nosso Renato agora. Ela que está estreando hoje, inclusive. Primeiro dia. Primeiro dia dela aqui no Portal do Imbuí, né? O nosso sinal tá bacana? Tá falhando um pouquinho, né? mas a gente tá conseguindo. Pronto, vamos pra fora aqui um pouquinho pra poder o sinal melhorar. Olha só. Amanda, muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo em paz, Amanda. A gente vai falar sobre esse tema, mas eu queria saber de você. O que faz você ter libido, Amanda? Olha, a gente, como mulher, precisa estar no clima, né? Tem que ser preparado o ambiente. O homem, ele é muito capum. Na hora que ele quer, vai e faz. E a mulher começa a libido no pensamento, ela com imaginar ali a situação. Precisa ter um romantismo ali para rolar o clima, né? E em relação ao que a Ega falou também, a higiene é um dos pontos que pega também. O pessoal ainda brinca do polenguinho, né? Eita, polenguinho. Ai, meu Deus do céu. É complicado. O polenguinho na minha época era um boneco, né, na televisão. O polenguinho, acho que era alguma coisa assim. É um queijo, né? Eu não queria falar, mas a Amanda falou. Gente. A falta de higiene também é um cortador de libido. Cortador de libido, mas falando um pouquinho outra situação, eu me surpreendi com a Amanda, é o seguinte, Amanda, fala um pouquinho sobre o que você faz, né? Você está começando hoje aqui, inclusive, primeiro dia dela aqui no Portal do Imbuí, mas fala um pouquinho sobre a sua vida acadêmica. Eu fiquei surpreso com o que ela me disse, diz aí. Então, pessoal, eu sou formanda de psicologia e o meu TCC foi voltado para sexualidade feminina, o orgasmo feminino e os seus benefícios para a saúde da mulher, né? Então, dos fatores que as pessoas deixam de lado é a falta de empatia, a falta de conhecimento do próprio corpo. As mulheres não buscam conhecer, se tocarem. Elas têm vergonha de falar sobre isso. Geralmente elas servem o homem, né? Não tem uma noção de que elas podem ter prazer com elas mesmas. E isso é um dos fatores que faz com que as mulheres não sintam libido o tempo todo. Elas não estimulam o seu órgão sexual, não estimulam o seu clitóris. E por isso elas acabam que têm menos vontade, menos desejo. E esse é um dos temas que a gente tem no ACC para falar sobre as mulheres se tocarem sim, procurarem prazer sozinhas, procurarem conhecer seu corpo. Estimula ela ter mais tesão, ter mais vontade de estar com seu parceiro e também consigo mesma, né, se satisfazer sozinha. Esse é um ponto importantíssimo. Faz bem para a saúde mental, física, para a pele, para o cabelo.
Então, principalmente o psicológico da mulher, se sentir amada, desejada, ela tem que se desejar primeiro para depois ser desejada, né? A gente ama. E se você não se deseja, as pessoas também não vão sentir essa atração por você, né? A gente precisa ser mais livre com o nosso corpo e ter mais acesso ao nosso próprio corpo. É isso que eu penso. Gostei, exatamente viu? isso, Uma pérola Amanda. que você encontrou Olha no só, Twitter. Amanda, você foi aplaudida por todos aqui no nosso Foi Bom Pra Você, inclusive DJ Baté também, que não tá no quadro, também tá aplaudindo. E olha Tá só, mesmo. além dessas questões todas que a gente está conversando aqui, a Amanda também tem casos pessoais em relação ao câncer de mama, né, Amanda? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Anos atrás, a minha tia conseguiu superar o câncer de mama, não foi necessário remover a mama, porém, a filha dela, hoje a minha prima está em avançado, passou para metástase, agora está só em repouso, não tem mais nenhum tipo de tratamento. E eu tenho uma outra prima, que, falando até inclusive sobre casais, ela descobriu o câncer há alguns anos atrás, removeu a mama e conseguiu se tratar, porém agora ela retornou com câncer no outro seio. E assim, pelo fato dela ter o apoio do marido o tempo todo, o meu primo consanguíneo, né, que é Tiago, ele traz ela consigo o tempo todo, apoiando em todos os momentos. E também o homem, nesse momento, ele tem que ser mais delicado, porque a mulher ela não está no seu melhor, no seu psicológico também. Ela se sente, né, invadida, o tratamento é pesado, então o apoio do marido, da família é muito importante e o respeito dele também, de saber que a idade dele vai ser mais aflorada e nesse momento a mulher não consegue nem pensar nisso, né? Ela está pensando em se tratar primeiramente. Então, é um casal que eu tenho como exemplo de apoio, suporte, de amor mesmo. E por isso ela está tirando de letra essa segunda situação agora que ela está passando. Está em tratamento, está fazendo a rádio, mas meu primo não sai do lado dela e tudo que ela precisa, ele está ali para ajudar. Isso não tem preço. E é importante, né, Amanda? É importante realmente ter esse apoio, né? Porque nem sempre se tem esse apoio em doenças assim. Você, inclusive, relatou que uma dessas pessoas que você falou comigo, ela já não está respondendo tratamento, é isso? Infelizmente, a minha prima não está respondendo mais, mas Deus sabe de tudo e a esperança é a última que morre. Ela estava com o tratamento totalmente controlado, conseguiu vencer o câncer de mama, também não precisou retirar, mas quando foi ver, ela já tinha metástase nos ossos, em alguns órgãos, e agora já passou para o pulmão. Infelizmente, ela não quer aceitar, né? Então ela continua com o tratamento, ela está no hospital no momento agora, em Itabuna, porque para ela vai voltar... Sua família é toda de lá? Na verdade, metade de lá, metade daqui de Salvador, mas ela sempre fala que daqui a pouco ela vai estar melhor, que ela vai poder ir para a praia, tudo. Então ela ainda não conseguiu aceitar o fato de que a doença avançou a um ponto que não tem mais volta, né? E uma pessoa extremamente saudável. Então a gente, como mulher, esquece o peito, essa região do nosso corpo é muito sensível. Às vezes uma pancada, uso excessivo de produtos químicos, como, né, desodorantes, essas coisas, até certos alimentos com gordura trans, qualquer coisa que possa tirar a anatomia natural do seu seio ali. Às vezes uma pancadinha cresce um nódulo, se você não observar, pode se tornar um problema maior. A gente não sabe a causa da minha prima, mas infelizmente agora estamos pedindo que Deus dê um ótimo descanso para ela. Pietro, a gente inclusive vai falar um pouquinho sobre as causas aqui com a doutora. Agradece muito a Amanda por essa entrevista, né? Primeiro por ter essa visão da sexualidade feminina, isso é muito importante. E fala para ela que a gente está na torcida aí pelos familiares dela, especialmente por essa prima que está em tratamento lá em Itabuna, viu? Obrigada, Pietro. Foi ótimo. Agradecer a você. Viu? Muito obrigado, Maio. Muito obrigado, Amanda, por ela que estava de começar, mas falou muito bem, né? Falou,
desejamos força também aos seus familiares e lembrar também, viu, Mai, que a mãe dela tá assistindo, ela mandou o link pra mãe, no dia de trabalho, já foi entrevistada pelo BNews e pelo Foi Bom Pra Você, viu? Foi batizada. Primeira vez aí, já registrando e para vocês me darem bastante sorte aqui no Emprego Novo. Com certeza. Obrigada a gente pelo vai espaço, sempre se ver. gente. Maravilha. Valeu, Pedro. Obrigada, viu? Valeu, Mai. Nossa, tem tantas coisas da fala de Amanda que eu quero repercutir. Viu quantas coisas? Gente! Viu quantas coisas? Então não é fácil. Passar por um câncer envolve todo esse aspecto psicológico e ela abala a família inteira, tá? Então, por isso que neste momento, a paciente que está enfrentando um câncer, ela está querendo saber da vida, tá? O principal é viver, né? Então, nesse momento, é o mais importante, né? O quanto eu vou viver? Será que eu vou viver? Será que o câncer vai Né? voltar? Será que o câncer vai voltar? Meu trabalho, que eu tive que parar. tive que parar. Será que eu vou ter meu trabalho de volta? Eu estava fazendo um mestrado, um doutorado. Eu ia agora para um cargo, né, melhor. E aí, como é que vai ser o meu trabalho? Eu vou voltar? Eu vou ter condições de continuar trabalhando? Ou não? Eu vou ter aquela mesma garra, aquele mesmo pique? Como é que eu vou ser vista no meu ambiente de trabalho? Né? Porque essa paciente vai precisar, em muitos momentos, se ausentar para fazer seus exames. Como é que vai ser no ambiente de trabalho? Então, para a mulher, tem vários aspectos aí. Em relação aos filhos, são filhos crianças, por exemplo, né? Essas crianças convivendo, vendo a mãe perdendo o cabelo. Minha mãe vai ficar viva? Minha mãe vai morrer? O que vai acontecer com minha mãe? Né? Esse pai, muitas vezes, né, eu já ouvi, inclusive, relatos de alguns homens, muitas vezes eu ouvi desses homens, não é que eles não quisessem ficar do lado das mulheres. É que eles não aguentam. Não aguenta, exatamente isso. Eles não têm estrutura emocional para lidar com a dor. Com a doença é muito lidar difícil. com a dor do outro, lidar com a doença, lidar com a fragilidade daquela pessoa que está precisando tanto, né, dele, e ele não consegue lidar com aquilo. Então, muitas separações acontecem não por falta de amor, mas sim porque este homem, ele não consegue lidar com a situação. Ele não consegue estar ali enfrentando junto com essa parceira o câncer. Já eu tenho outros casos na clínica, daqueles companheiros, aqueles maridos que estavam ali que a Amanda trouxe, o tempo, né? pois é, e que não largaram, estavam ali todas as consultas, todos os exames, juntos, agarrados. Já eu tive pacientes que eu nunca vi o marido. Nunca. E essa parceria é importante, né, doutora? Esse apoio, esse afeto. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando só de sexo, né? A gente está falando de afeto, a gente está falando de intimidade. Né? É o carinho, porque, né, Carinho. Sexualidade não é só a penetração, Não é só tá? Não é sexo. só isso. Né? É o carinho. É o estar abraçado, é o se tocar, é o beijar, né? É o acariciar, é o sentir pertencente, né? amada, cuidada, protegida, né? Você é especial para mim, independente de tudo, independente do seu câncer, independente da sua doença. Porque pode ser também com o outro, né? E a gente vê muitas vezes, é o contrário. Né? Tem muitas mulheres que se dedicam tanto quando o marido está doente, né? E muitas vezes a gente não vê a recíproca. Né? Doutora, e tem muita pergunta aqui. Eu vou aproveitar que senão a gente não consegue responder. Até vamos colocar aqui na tela o comentário do pessoal, aqui, quem está participando do chat, aqui no BNews TV, no YouTube. Gente, estou descabelada. Agora eu queria muito falar sobre a mulher na menopausa com câncer. Vamos falar. Tá? Só um minutinho, doutora. Vamos responder aqui algumas perguntas, para a gente não deixar o pessoal também. A mulher que faz reposição hormonal, ela deve continuar com a reposição, fazendo tratamento de câncer de mama? A mulher que faz reposição hormonal. Não. A mulher, quando é diagnosticada do câncer, nós pedimos que suspenda a reposição hormonal. Tá? Primeiro, a gente precisa, né, tratar essa paciente, porque ela vai ter realmente alterações. Essa paciente vai precisar de tratamentos. Por exemplo, se ela vai precisar de uma quimioterapia ou não, são drogas, né, quimioterápicas, de uma radioterapia, para depois, então, a gente, se for o caso, a gente reiniciar com alguma terapia. Mas quando a gente vai indicar, geralmente a testosterona somente. Nós não vamos utilizar mais o estrogênio, né, os estrogênios e a progesterona, nós não vamos mais utilizar na reposição. Eu gostaria até de deixar, eu gostei
dessa pergunta, eu tô aqui ansiosa. Preciso falar. Fale, doutora. Deixa eu falar, fale. please. Fale sobre a menopausa. Sobre a menopausa. Por quê? Porque é onde está digamos, a maior quantidade de pacientes, né? São as pacientes, como eu falei, a maior incidência de câncer de mama são pacientes na menopausa. E hoje nós já sabemos que nós podemos prevenir o câncer de mama na paciente menopausada, se nós iniciarmos um tratamento, uma terapia de reposição hormonal no climatério. Uau! Então por isso que eu estava aqui já agoniada. Você não deixando eu falar. O supra-sumo, a cereja do bolo e eu segurando. Você segurando. Na medicina integrativa, tá? Que é uma medicina diferenciada, com visão diferenciada da medicina tradicional, né? Nós trazemos digamos, essa informação. Não vou chamar de novidade, porque isso não é novidade, tá? Isso dentro da medicina integrativa, isso é um comum. Mas para quem não faz integrativa, isto é considerado uma novidade. Em que sentido? A paciente, como é que a gente sabe? O que é que a gente sabe? A paciente que faz terapia de reposição hormonal, ou seja, a mulher que está bem hormonalmente, ela vai ter muito menos chance de ter um câncer. Essa mulher antes da menopausa. A mulher na menopausa, ou seja, ela já não menstrua mais, ela já entrou no declínio hormonal, ela tem mais chance de ter câncer. Por quê? Porque ela perdeu exatamente os hormônios. Então, se essa mulher no climatério começa a fazer a reposição hormonal e ela mantém os seus níveis basais bons, não estamos falando de suprafisiológicos, estamos falando de fisiológicos. Essa mulher se mantém bem. Então, esta mulher terá muito menos chance, muito menos risco de vir a ter um câncer de mama. Porque ela está idade, doutora, hormonalmente bem. que a mulher pode começar a fazer Ali, essa a partir dos reposição? 40 e poucos anos de idade, ela já pode começar. Não. Tá? Até porque é quando começa mesmo os declínios. A mulher, quando começa a ter os primeiros sintomas, que pode ser desde uma alteração do sono, perda de memória, uma maior irritabilidade, uma TPM mais exacerbada. Isso é um prenúncio. Piorar, Senhor, Isso é um prenúncio, tá? De que está tendo o quê? Já um desequilíbrio hormonal. Entendi. Tá? Essa mulher pode começar a ter ressecamento vaginal, essa mulher pode começar a ter falta, né, de desejo do sexo. Então, são os inícios. Então, essa mulher, inclusive até alterações uroginecológicas, que seriam talvez assim, infecções urinárias de repetição, também pode. Alterações, inclusive, no intestino, alterações intestinais. Existem várias alterações. Você falou a gente pode falar da fadiga, a gente pode falar dos déficits cognitivos, essa falta de memória, de foco, atenção. Tudo isso é considerado. Corre já vai pro hormônio. Por exemplo, irritabilidade intensa, labilidade emocional. Aquela mulher que parece que estou depressiva. Não, muitas vezes é falta de hormônio. Então, esta paciente, ela deve começar a fazer uma reposição hormonal. Sempre com, lógico, os hormônios bioidênticos, que são os isomoleculares, são aqueles similares aos nossos, né? De forma, doses baixas, ou seja, doses fisiológicas, acompanhada por um profissional sério, competente, que realmente entenda da fisiologia, da química, né, bioquímica da mulher, e trabalhe, faça essa modulação hormonal, juntamente com suplementos, tá? Que seja uma coenzima Q10, vitamina D, um ômega 3, ou seja, são vários suplementos que essa mulher precisa para que os seus hormônios continuem funcionando, porque ali é somente uma suplementação. A gente quer que essa mulher continue ainda com os seus hormônios. E quando essa mulher, então, para de menstruar, a gente vai continuar a reposição hormonal dela, modificando doses apenas, até para proteger mais essa mulher de um câncer de mama com o estriol, de um câncer também do endométrio, que vai ser a progesterona, o próprio estriol protege, a própria progesterona pode proteger também o câncer de mama, então a gente vai usar também doses
né, homeopáticas, tranquilazinhas de testosterona, para que a gente tenha que a gente não perca nossa massa muscular, para que a gente tenha mais força, mais resistência física, para que também ajude na nossa libido, né, nesse nosso interesse sexual. Mas isso é o antes, né, doutora? Antes, a gente já começa antes. Depois, se já tiver tido o câncer, O câncer, aí não. já Aí a não gente já não mexe não. mais com hormônio. Não, aí a gente vai fazer outro tipo de abordagem, os suplementos, a gente vai mudar. Tá? Apesar de que já tem estudos também, tá, mostrando tratamento de paciente com câncer com testosterona. Interessante. Tá? Então já tem vários estudos. Eu ainda não prescrevo dessa forma, né, em paciente com câncer, mas já temos vários estudos demonstrando a eficácia da testosterona em paciente com câncer de mama. Até para que esta mulher não venha a ter uma sarcopenia, né, total perda realmente da musculação, do músculo. Entendi. Né? Então, existem já Muito várias interessante, abordagens. Viu, doutora? Então, assim, pensar aí, viu, gente? Então, assim, a gente precisa fazer o quê? Planejamento de proteção. Então, assim, estamos chegando no Outubro Rosa, né? Então, o Outubro Rosa, a gente não pode falar só sobre diagnóstico precoce. É sobre prevenção. E a prevenção vem isso aí. Vem você começar a fazer uma reposição hormonal antes, suplementações vitamínicas antes, para que você evite ao máximo de ter um câncer. Mas, se você vier a ter um câncer, né, que você também responda com a melhor qualidade. Muito bom. Tá? Com a melhor qualidade. E já foi provado isso. Uma mulher que vinha fazendo reposição hormonal e tem um câncer, ela vai ter muito mais capacidade física, emocional de superar o câncer do que uma que não vinha fazendo. Muito interessante, viu, doutora? Vamos colocar aqui mais na tela mais algumas questões que o pessoal colocou aqui no chat. É necessário fazer terapia hormonal após a menopausa? A doutora acabou de responder. Sim, senhor. Muito importante. Sim, tá? Nós podemos fazer, devemos fazer, né, a reposição hormonal. Ou seja, antes nós falávamos que tinha um prazo para se fazer a reposição hormonal, mesmo na paciente na pós-menopausa. Hoje sabemos que essa paciente tem um ganho muito grande fazendo a reposição hormonal, mesmo já estando na menopausa. Então, por exemplo, eu fiquei na menopausa, 54 anos de idade, eu tenho 60, eu continuo fazendo reposição hormonal. Tá? Então, é importante, e vou continuar fazendo minha reposição hormonal, enquanto der, para eu fazer minha reposição hormonal, minha suplementação, né? Sejam as vitaminas injetáveis, as vitaminas endovenosas. A gente precisa estar fazendo isso. Inclusive, eu vou convidar a Rita para assistir um episódio que a gente fez aqui sobre menopausa, com uma ginecologista, também com uma mulher que passou por essa situação e fala muito dessa questão hormonal, viu, Rita? Hamilton Trocoli. Essa é minha doutora, cuida de toda a minha família. Que coisa boa. Nádia, Bacana. doutora Maiara, gratidão. Nádia, que bom te ver aqui. Nádia foi diagnosticada, e eu acho que ela até colocou aqui, com 30 anos de idade. Câncer de mama. Nádia, se você puder contar aí um pouquinho como é que você tá agora, pra gente acompanhar. Seria interessante. Né? Mãe de Amanda. Mãe de Amanda, que acabou de dar entrevista. Amanda maravilhosa, né? Que Senhora contribuiu Consuelo. muito. Tânia Maria, boa noite. Estou aqui desde o início. Esqueci de dar boa noite. Uau. Boa noite, Tânia. Bem-vinda. Muito bom, gente. É bom ter essa participação. Denise. Fiz uma ablação do endométrio dia 14/9. Sou paciente da Clínica da Mulher há 25 anos. E Ana Paola é minha mastologista. Realizo o meu check-up. Gente, quem não conhece, quem é daqui de Salvador, que não conhece, Clínica da Mulher, você vai lá e faz o seu check-up em um turno. Você passa por todos os médicos, faz todos os exames, é maravilhoso. Eu também já passei muito por lá. Tem mais pergunta aí? Acho que tem. Deixa eu dar uma olhada. Hoje o pessoal está participando, estou gostando. Daqui a pouco tem sorteio, viu, gente? Daqui a pouco tem sorteio. Quais fatores influenciam na menopausa e indicam menopausa? E aí eu vou pedir para o pessoal assistir esse episódio específico, porque eu tenho mais uma pergunta para fazer para a doutora, que estamos nos nossos minutos finais. Eu vi um dado que 70% das mulheres com câncer de mama passam por alguma disfunção sexual, seja falta de desejo, seja dor na relação sexual, né?
perda da lubrificação, tem também a questão da dificuldade do orgasmo. Eu acredito que muito disso está relacionado também à questão psicológica, como a gente conversou tanto aqui, né? Porque afeta realmente, né, um diagnóstico como esse, o receio, enfim, tudo que está envolvido, a questão da autoimagem, da feminilidade. Quais as dicas, doutora, que você pode passar para essas mulheres, né? E eu digo em relação a questões físicas e também questões psicológicas e da parceria, né, do relacionamento. É o seguinte, depois que passa, né, esses 6 meses que eu digo, né, que é o stop que todas as mulheres que têm um câncer, elas precisam ter para fazer a cirurgia, fazer a radioterapia, fazer a quimioterapia, a vida vai voltando ao normal, tá? Então, à medida que a vida vai voltando ao normal, essa mulher também vai voltando também a se cuidar, porque os cabelos vão crescendo, né? Então, ela vai voltando, se ela vai fazendo atividade física, porque é algo que a gente aconselha que a paciente, durante o tratamento do câncer, ela continue fazendo atividade física, ou seja, que ela continue se cuidando, tá? É sempre estimulado isso. Tá? A gente fala assim, esse stop nesse sentido apenas assim, de trabalho, de uma carga, né, mais pesada. Mas a gente diz à paciente, você pode estar exercendo as suas atividades cotidianas dentro de um limite que você suporte. E a gente tem a participação aqui no Instagram também, do pessoal falando da nutrição. Renata Queiroz, que é nutricionista, ela falando aqui que a nutrição atua como coadjuvante na menopausa, eu acredito que no tratamento, do câncer também. Exato. Né? E na vida, né? Na vida. Mas tudo tem a ver, a gente estava comentando, né? A paciente pode fazer através né, da nutrição, uma nutrição, né, um low carb, uma dieta cetogênica, né, uma dieta livre, né, dos lixos, do glúten, dos açúcares, né, dos sais, né, das gorduras. Então, assim, essa paciente que vem fazendo uma atividade física constante, principalmente musculação, essa paciente que faz uma alimentação saudável, tá? Né, rica, né, em vegetais, em frutas, né, e pobre né, na comida que não é comida, né? Na comida que a gente diz assim, aquele que a gente desembala, que a gente abre latinha, né? Que a gente abre pacotinho. Então, essa paciente, ela vai ser uma paciente muito mais saudável. E essa paciente, provavelmente, ela também vai fazer suplementação com vitaminas. Vitaminas, né? Aminoácidos, lactobacilos, vai melhorar a flora intestinal dela, que é importantíssima, né? Então, ela vai fazer essa modulação da flora intestinal, a modulação hormonal. É uma mulher que está cuidando da sua cabeça, cuidando da sua autoestima. Ela, com certeza, ela vai superar qualquer câncer, qualquer doença de letra, né? E aí depois vem sim a paciente que tem um câncer, ela também precisa do acompanhamento nutricional. É nutricional, é psicológico, né? Essa mulher é também da atividade física, ela vai precisar continuar. E lógico, sempre da família, né? A família sempre tem que estar junto, tá, nesse momento. Depois, essa paciente na menopausa, que a gente estava falando, essa paciente ela vai precisar também depois fazer suplementação vitamínica, de aminoácidos, melhorar sua flora intestinal, rever, né, sua alimentação, seus hábitos de vida. Porque tudo isso vai fazer uma ressignificação. É tudo que a gente estava comentando. Vai sempre existir o antes e o depois. A gente não falou tanto do antes do Covid, depois do Covid. Existe uma paciente antes do câncer e uma mulher depois do câncer. E é importante na questão da sexualidade ressignificar também essas práticas, né? Tô com uma questão com a minha autoimagem. Terapia vai ajudar, né? Se olhar no espelho, entender que passou por um processo, assim como a mulher passa durante uma gravidez, por exemplo, né? O corpo se modifica. Um câncer também vai modificar também a sexualidade. E talvez seja até uma oportunidade de olhar para esse sexo de uma forma diferente, talvez, né? Para essa intimidade do casal de uma forma... Como você falou, buscar práticas diferentes, se for o caso. Sexo não é penetração, eu canso de falar isso, né? E talvez seja a hora, inclusive desse parceiro, se for uma relação heterossexual, de estar percebendo isso também, né? Que existem outras formas, né, de dar e de sentir prazer, né? Então, eu acho que realmente, doutora, é multi, né? É multidisciplinar o tratamento. Isso. E
as mudanças que vai trazer, né, na vida dessas mulheres. E essa virada de chave é muito importante. Acho que todo mundo precisa de uma virada de chave, Precisa. né? E eu acho que as gerações novas, elas estão com melhores entendimentos. Tá? A gente Verdade. não vai poder querer agora que uma paciente de 70 anos, né, pense em fazer alguma ressignificação. Né? É mais Ou- difícil, né? é, Mas né? é possível. É possível, mas vamos considerar, né, que é muito mais fácil uma mulher de 40 anos, né, ou essas mais jovens estarem realmente modificando as suas vidas. Verdade. Porque lembra que existem vários tabus. Os tabus para você desfazer, os mitos, né, essas práticas, é muito complicado. Verdade. Eu hoje ainda consigo, né, convivo muito na clínica, tentando desmistificar essa questão do câncer de mama, e é muito difícil. Imagine que falar para uma paciente que você precisa fazer mamografia, eu tenho um paciente que vira para mim e diz, mas ainda não estou com 40 anos, não vou fazer mamografia. Eu vou dizer, gente, se você tem um histórico familiar de câncer de mama, você tem patologias mamárias, você tem cis, você tem nódulos, Tem que você fazer. está brincando em me dizer que você não vai fazer mamografia. Certeza. Tem que Então, pensar assim, então, no futuro. no né, futuro. doutora? Então, existe tudo isso. Então, existe ainda pessoas que ainda têm resistência, aí até mesmo ao mastologista, porque acham que o ginecologista resolveu Resolve tudo. tudo. Tá? E não é Verdade. bem assim. Então, precisamos mudar muita coisa. E vamos levar ainda um tempinho. Talvez não Mas não a gente vai tanto. fazendo aqui nosso Vamos. trabalho de formiguinha, né, não, doutora? Estamos É aqui isso. para isso. Ó, já chegou os nomes aqui do sorteio para mim, tá, gente? Rastelli Joias é uma oportunidade de se tornar revendedora para conquistar a independência financeira. E é tão legal que você não precisa investir nada, doutora. É tudo consignado. Então você pega os produtos e a comissão chega a 35%. As Gente, peças têm nada, dois. Você não consegue ganhar nada. Pois não é. existe trabalho nenhum, emprego nenhum, nem como empresário, que você ganhe 35%. 35%. E as peças ainda têm 2 anos de garantia. Então, quem quiser investir, a oportunidade, viu, gente? Vou passar o número de telefone aí, que é também o WhatsApp, 71999663130. E tem lá o Instagram também, Rastelli, com LLY Joias. Quem ganhou aqui a joia, que pode vir buscar aqui no BNews, foi Célia Moreira, que participou aí do chat durante a nossa entrevista. Célia, levou aqui uma semi-joia, já olhei, é linda, viu? Vale a pena. E quem levou o nosso gift card do Fantasy Motel para curtir Uau. R$200. As suítes são lindíssimas, doutora. Nova motelaria, hidromassagem, barra de polidense, nada de barulho externo, um ambiente extremamente agradável. Eu fui pessoalmente, por isso que eu posso falar. Quem ganhou aí o gift card foi Rita Nancy. Você conhece? Foi a sua paciente? Ó, Eu vou Rita, estar aqui amanhã de pronto, manhã. Então amanhã você já incentive ela a ir curtir no Fantasy Motel. Só é mandar o WhatsApp, tá, gente? Quem ganhou nossos... A doutora se animou. A doutora se animou. Rita e Célia Moreira. Mande aí o WhatsApp pro 71996542750. É o nosso WhatsApp aqui do BNews. E garanta aí os prêmios de vocês. Não deixa que não, que eu levo pra casa, viu? E tem que mandar o WhatsApp agora, viu? Agorinha. Não sai aí da conversa antes de fazer isso, não. Pra garantir. A doutora se animou. Doutora, muito obrigada, viu? Foi uma delícia o nosso bate-papo mais uma prazer vez. enorme. Sempre bom conversar com você. Agrega muito, né, a nível de conhecimento e de prática, que é muito importante. Fala um pouquinho onde é que as pessoas te encontram lá na Clínica da Mulher. Pronto, é a Clínica da Mulher, Ana Paula Noia Gato. Né? Vão lá também, curtam, por favor, nosso Instagram, tá? Tem muitos assuntos interessantes agora esse mês de outubro rosa, na clínica fortíssima. A clínica vai estar linda, super bem Eu decorada. te chamei antes, que em outubro você vai estar outubro, muito, ó. loucura. Então, né, o @ Clínica da Mulher. Dá uma olhada e vai na clínica. Nós somos mulheres cuidando de mulheres. É maravilhoso o atendimento lá. Obrigada, doutora. Foi um prazer. Obrigada também. E agradecer todo mundo que participou. Se ficou alguma dúvida, converse com a gente. A gente está aqui toda terça e quinta, sempre falando de sexualidade com assuntos que te interessam. E, claro, vão fazer sua vida sexual mais prazerosa e feliz, que é isso que importa. Obrigada, Vatéia, e obrigada a todo mundo aí que acompanhou pelo YouTube e pelo Instagram. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.